Célula, nós temos que pensar que para eu ser uma célula, eu preciso apresentar algumas características que são fundamentais no meu dia a dia, tá? A primeira, para ser uma célula, é ter citoplasma. A segunda é apresentar como característica a presença de material genético. Outra característica importante é a presença de membrana plasmática. Outra característica muito importante é a presença de ribossomos, que são fundamentais na construção das proteínas das células. Outra característica que não pode faltar é a capacidade da célula poder se reproduzir, que a gente chama de autorreplicação, que é autônoma, ou seja, só a célula consegue fazer e ela consegue fazer isso sozinha. Enquanto, em alguns casos, quando nós observamos, como é o caso dos vírus, que estão sendo bastante estudados agora, né, por causa do coronavírus, essa é uma característica que é fundamentalmente extremamente importante. Então, precisa se pensar nessa característica, ok? Então, essa é a primeira parte que é importante para nós entendermos esse processo. E a outra é a capacidade de replicação. Então, capacidade de metabolismo, as suas atividades de maneira autônoma, como a célula se movimenta, faz seus processos, e outra, a capacidade de replicação dessa célula. Então, citoplasma, membrana plasmática, ribossomo, DNA como material genético, capacidade de replicação e metabolismo próprio. Todos esses são fatores fundamentais no desenvolvimento e na conceituação de célula. Há uma outra característica também bastante difundida entre os cientistas quando nós falamos sobre célula. Célula é a unidade funcional do indivíduo capaz de gerar novos descendentes. Então, essa é a forma geral que nós trabalhamos com o conceito de célula. Outro fator é a forma como eu classifico as células de acordo com as suas quantidades. Se ela é unicelular, formada por uma única célula, ou se ela é pluricelular, formada por mais de um tipo de célula. Nós temos também uma outra definição que é multicelularidade, ou seja, células ou organismos multicelulares. Qual que é a diferença entre pluricelular e multicelular? Pluricelulares são células diferentes, tá? Multicelulares são formadas por muitas células. Então, indivíduos pluricelulares normalmente são multicelulares. Quando você pega, por exemplo, uma colônia, ela é multicelular, porém não é pluricelular, tá? Então, colônias de bactérias, colônias de corais, são organismos que são pluricelulares, tem organismos que são unicelulares, mas eles são formados por muitos tipos de células, porém essas células são consideradas do mesmo tipo. Então, tá aqui a nossa diferença fundamental, né? Quando a gente fala sobre as características de uma célula. Então, a presença da membrana plasmática ou membrana celular, citoplasma, tá? Que é a parte líquida da célula, e o núcleo, onde está o material genético. Além disso, nós temos também os ribossomos, que são substâncias estruturadas, ou seja, organelas, e essas organelas, elas são responsáveis pela fabricação de proteínas. No nosso caso, nós somos indivíduos que são pluricelulares e teciduais, ou seja, nós somos organismos que, além de sermos pluricelulares, multicelulares, as nossas células se organizam de tal forma que elas se organizam na forma de tecido. O que é um tecido? É um conjunto de células que desempenham um papel específico. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido adiposo, que é o da gordura, tecido ósseo, que é o do osso. Então, são células que juntas, com uma função específica, elas formam o que a gente chama de tecido, tá? Então, vamos entender agora e ver um pouquinho sobre alguns tipos de células que nós temos. Então, aqui nós temos uma célula reprodutiva humana, que é um espermatozoide,
tá? Nós temos aqui células que são das plantas, como é o caso dos vasos condutores. Nós temos aqui neurônios, nós temos aqui células musculares e aqui nós temos células da folha, tá? Da epiderme de uma folha de planta. Então percebam que ela tem estruturas diferentes, portanto eu posso considerar como um tecido. Então, todos os organismos pluricelulares, eles são formados por tecidos. A teoria celular, ela começou com Robert Hooke. O Robert Hooke, o que ele fez? Ele começou a estudar as células e ao observar o tecido de cortiça, que é o que faz a rolha e o que forma a casca da árvore, ele observou que haviam pequenos buraquinhos. Esses pequenos buraquinhos, ele chamou de cela, né? Por que cela, Pro? Porque é cavidade. Cela, cele, né? Então aqui são palavras diferentes, cela e cele, tá? E célula significa cavidade ou pequena cavidade, tá? Então essa é uma característica bastante importante observada por Robert Hooke. Porém, a microscopia mesmo, ela só foi desenvolvida por um cara chamado Anthony von Leeuwenhoek, tá? Um cientista muito famoso que é considerado um dos inventores do microscópio, tá? Então isso também é bastante importante. E após algumas análises feitas por vários cientistas, como Matthias Schilden e Theodor Schwann, eles propuseram a teoria celular, que afirma que todos os seres vivos são formados por células. Outras informações que vocês não podem esquecer, que o Pro já comentou com vocês. A primeira é que no interior das células acontecem uma série de transformações e reações chamada de metabolismo, que é indispensável para a manutenção da vida. Toda célula se origina de uma célula anterior, através de um processo de divisão celular. Uma célula origina duas com as mesmas características genéticas. Todos os organismos vivos, as células apresentam um tempo limitado de vida, ou seja, nascem, crescem, amadurecem e morrem. E antes de morrer, elas se dividem, tá? Esse é o tempo que varia, né? Esse tempo ele varia de espécie para espécie e de um tipo de célula para outro. Graças às células, hoje ocorre a transmissão das características dos indivíduos. Nós somos o resultado dessa transmissão de características adquiridas, né? Que a gente chama de hereditariedade, tá? Ou seja, o fato de você ser filho do seu pai, tá? Geneticamente falando. Quem é adotado, obviamente, não tem essa mesma característica, mas é filho de alguém, resultado da junção do espermatozoide com o óvulo. Então, isso é uma informação bastante importante. Outro detalhe é a evolução da ciência que estuda a célula, chamada de citologia. Dentro da citologia, nós temos ainda outras áreas menores, que estudam, por exemplo, o núcleo, que estudam as organelas. O que é uma organela? Organela é um órgão que faz a mesma função que alguns órgãos que nós temos no nosso corpo. Então, por exemplo, nós temos a nossa respiração. Ela é feita pelo pulmão, mas dentro das células eucariontes, que são aquelas células que têm envoltório nuclear, ela é feita pela mitocôndria. Nós temos uma rede de vasos sanguíneos, sim, chamada de retículo endoplasmático. E nós temos os nossos vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório. Perceba que eles são análogos, ou seja, análogo significa que desempenham a mesma função, tá? Então, a partir do século XVI, com essa descoberta e com os estudos realizados através da microscopia, ou seja, da invenção do microscópio, a citologia se tornou uma das ciências mais importantes. E aí, a partir dela, inúmeras observações foram feitas. Agora, o microscópio óptico ele tem duas formas. Ou ele pode ser feito através de uma estrutura monoocular, ou seja, quando você usa só um olho, ou binocular, quando você usa os dois olhos para enxergar. Outro microscópio muito importante é o microscópio eletrônico. O que o microscópio eletrônico faz? Ele usa um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons atravessa a imagem do objeto, no caso, que é aquilo que eu estou estudando, e tem uma tela com um filme fotográfico, onde a imagem é projetada, tá? E aí você tem uma foto. E a partir daí você consegue estudar mais os objetos muito pequenos. Para você ter uma ideia, o microscópio eletrônico ele pode aumentar um objeto mais de 1.600.000
vezes. Então, é uma ampliação muito grande, tá? Que é uma característica muito importante. Então, dá uma olhada aqui, ó, nos tamanhos desses organismos, né? A Noctiluca, que é um protozoário, ela tem 1 centímetro, então ela é vista a olho nu. Já a célula humana, ela tem 100 micrômetros. E aí entra essa parte aqui, ó. O que é um micrômetro, Pro? É a milésima parte de 1 milímetro, ou seja, eu pego 1 milímetro e corto esse milímetro em 1000 partes. Um nanômetro equivale a milésima parte de 1 micrômetro, ou seja, eu pego esse meu micrômetro, tá? Ou seja, essa milésima parte do milímetro e divido por 1000. E o angstrom, que é a menor parte, ela é a 10ª parte do nanômetro. Então, é muito, muito, muito pequeno, tá? Então, a gente está falando, sim, de uma esfera de 1000, 1 milhão, 10 milhões menor. Então, um angstrom é 10 milhões de vezes menor que 1 milímetro. Só para a gente entender essas medidas que vocês estão vendo aqui, ó, das células que existem e das estruturas que existem no nosso corpo, e não só no nosso corpo, mas também no corpo dos organismos e no que forma os outros organismos, tá? E aqui algumas formas de você utilizar a microscopia. Pode ser por esfregaço, tá? Em que consiste você esfregar o material coletado numa lâmina de vidro retangular, tá? Feita de um vidro bem fininho, tá? Que espalha as células numa camada bem fina, facilitando a nossa vida. Esmagamento, quando você usa 2 lâminas e aperta igual um sanduíche, tá? Pode ser lâminas ou uma lâmina menor, chamada de lamínula. A microtomia, que o Pro fazia na faculdade, que é pegar um órgão, por exemplo, congelar ele no nitrogênio líquido e com um micrótomo, que é um aparelho, né, cortar em pequenas partes, igual fatia de mussarela que você pede na padaria. E por coloração, que são usadas tinturas como iodo, para colorir o material observado, eosina, que também é um outro material, citonina, então tem vários materiais. E aí ele pergunta, né, esfregaço e esmagamento são procedimentos que espalham o material a ser observado. A microtomia produz fatias finíssimas. Explica o benefício dessas técnicas para serem usadas na observação por meio do microscópio. Elas permitem que a gente consiga enxergar padrões das células. Então, esses padrões eles ficam bem pequenininhos, o que facilita a visualização dos objetos. Explica a utilidade da coloração. Serve para evidenciar certas partes que eu quero estudar. Depois eu trago para vocês na aula de Zoom, trago um pouquinho sobre os tipos de corantes que eu uso para colorir e o que ele colore dentro de cada célula. É bem legal de estudar, tá? E ele fala que o microscópio é capaz de ampliar imagens. Um feixe de luz que atravessa um conjunto formado por 2 lentes. A objetiva, que é aquela que foca o objeto, e a ocular é aquela onde eu coloco o olho no objeto, né? O olho no microscópio. O microscópio é composto de 2 lentes posicionadas em locais diferentes. Explica a diferença entre essas lentes, considerando as suas posições. Essas lentes conjugadas, eu vou explicar de maneira bem simples. Essas lentes conjugadas, elas servem para ampliar a imagem, tá? São lentes chamadas de côncavas, tá? Então são lentes que permitem o aumento da imagem. Se a lente ocular de um microscópio, de uma imagem, é 10 vezes e a sua objetiva é 100, você conjuga. Quando a gente fala em conjugação de lentes, a gente multiplica para a gente entender qual que é a ampliação. Então, se eu tenho uma ocular de 10 e uma objetiva que amplia 100, eu vou ter 10 vezes 100, que vai ter uma ampliação de 1000 vezes. Então, eu consigo observar um objeto até 1000 vezes menor do que 1 milímetro, tá? Só para a gente entender. E aí ele fala, o termo célula foi usado pela primeira vez por um cientista chamado Robert Hooke, ao observar ao microscópio fatias de cortiça, que é a casca de uma árvore. Explique por que Hooke deu esse nome às estruturas que observou na cortiça. Porque o que ele observou foi só a parede celular. Porque a célula da cortiça, ou da casca da árvore, é uma célula morta. Então não tem nada dentro, fica só um espaço. Como, né, existe essa característica de se estudar na forma de latim, a ciência
toda a linguagem da ciência ela é em latim, nós colocamos a palavra cavidade. E cavidade em latim significa cela, por isso o nome célula, tá? Então ele deu esse nome porque havia um espaço rodeado, limitado por uma estrutura. Essa estrutura depois foi descoberta, chamada de parede celular, muito característica de células vegetais. Não só células vegetais têm parede, como fungos e também bactérias, só para você lembrar. Costuma dizer que o termo célula é inadequado no sentido científico, e só continua a ser empregado porque ficou consagrado pelo uso. Por que se considera o uso errado desse termo? Porque quando ele observou, a palavra célula, que significa cavidade interna ou cavidade vazia, na verdade a gente sabe hoje que não é uma cavidade vazia, é uma cavidade preenchida por inúmeros, né, preenchida por inúmeras estruturas, tá? Então, essa é uma característica importante, mas é uma forma que a gente usa. Bom, vamos lá falar mais um pouquinho sobre células procariontes. O Pro já tinha comentado com vocês sobre as células procariontes. Nós falamos sobre os tipos de bactérias, tá? Nós temos 3 tipos de bactérias, o reino Monera, que são as bactérias que nós conhecemos, que nós estudamos pela característica da forma, lembra? Cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Nós temos as cianobactérias, que são bactérias que apresentam uma dobra, tá? Chamada mesossomo, responsável pelo metabolismo, né, da respiração e da fotossíntese. E nós temos as arquibactérias, que são as bactérias mais antigas, que o Pro comentou com vocês, que elas só vivem em ambientes de muita extrema, né, ou ambientes extremos, chamadas de extremófilas. São as bactérias que vivem em regiões muito profundas, muito salgadas, em áreas vulcânicas, em chaminés termais no fundo do mar, em lugares muito salgados, muito ácidos. Então, essas também são chamadas de bactérias, ok? Então, essas são características importantes. E aí, nós já tínhamos visto um pouco sobre os componentes que formam os indivíduos, que nós chamamos de compostos orgânicos e inorgânicos das células. Os compostos orgânicos são aqueles fabricados pelas células, como carboidratos, que são os açúcares, lipídios, que são as gorduras, e as proteínas, formadas pelos aminoácidos. Tá? Vale a pena dar uma leitura, né? Dar uma leitura sobre esse texto do Desenvolva. Além disso, nós temos ácidos nucleicos, que determinam o material genético, e as cópias desse material genético, que é o DNA, que é o material genético, e as cópias que são feitas pelo RNA, como se fosse o xerox que você usa para fazer algum exercício do Proticiências. As vitaminas, que são compostos inorgânicos para os animais e orgânicos para as plantas, porque só as plantas são capazes de absorver as vitaminas. Água é um composto inorgânico, porque não é produzido pelos organismos. E os sais minerais, como ferro, cálcio, magnésio, potássio, sódio, molibdênio, manganês. Então, nós temos vários minerais que são utilizados pelos animais e pelos vegetais. E aí ele fala, um candidato a prefeito de uma cidade no interior divulgou o seu projeto, propostas que seriam adotadas caso eleito, para melhorar as condições de vida da saúde dos habitantes. Algumas delas, como a adição de flúor à água. Flúor, eu já vou explicando, é super importante para combater as cáries, tá? 2, a distribuição de leite e derivados à população carente. O leite tem cálcio, que é fundamental para o desenvolvimento dos ossos e também para a contração muscular e para o processo de impulso nervoso. Incentivo ao aumento do consumo de frutas e verduras, porque nelas eu tenho açúcares que são muito leves e muito fáceis de serem absorvidos e tem bastante quantidade de vitamina. Estimula o uso de panelas de ferro para os alimentos. Cara, a panela de ferro libera o ferro, acaba soltando pequenos átomos de ferro que ajudam bastante na retenção ou na diminuição ou no combate à anemia. Então ele fala, lendo o texto, mais uma vez, né, pesquise necessário, mas descubra qual dessas propostas seria favorável ao combate à anemia, que é a carência de ferro, e a redução dos índices de cáries dentárias, osteoporose e hemorragias. Então, a adição de flúor ajuda no combate às cáries, como eu falei para vocês. A distribuição de leite e derivados é o cálcio. O incentivo ao aumento de consumo de frutas e verduras combateria a hemorragia e ao uso de panelas de ferro combateria a anemia, ok?
Então, nessa ordem, depois você anota com carinho aí, reassista essa aula caso você tenha alguma dúvida, tá? Então, a redução da anemia é o ferro, que seria a proposta 4. Redução, perdi aqui, achei. Redução nos índices de cáries é o flúor, que é a proposta 1. Osteoporose é a proposta 2, tá? E hemorragias é a proposta 4, ok? Beleza? 4 não, 3, perdão, tá? Que eu incentivo a frutas e verduras, tudo bem? E aqui as estruturas da célula eucariótica. A célula eucariótica, ela forma animais, plantas, algas, fungos e protozoários. Lembrando que algas e protozoários pertencem ao mesmo reino, que é o reino protista. E como o Prof falou para vocês, as células eucariontes, elas são muito mais complexas, ou seja, elas apresentam uma grande quantidade, uma quantidade absurda de estruturas, e por esse motivo são consideradas as com maior grau de complexidade. Existem algumas células, e aqui a gente está vendo uma célula eucariota, tá? Heterotrófica, tá? Que eu não falo mais animal, porque nem toda célula é animal, né? Tem origem nos animais. Por exemplo, um protozoário não é animal, então eu não posso chamar de uma célula, né? Não posso chamar de uma célula animal. Então, uma célula eucariota heterotrófica é essa, formada aqui pelo núcleo, tá? Que é um conjunto de estruturas, ó, núcleo, nucleolo, material genético e nucleoplasma, que é o citoplasma do núcleo. Retículo endoplasmático, que eu tenho 2, um sem ribossomo, chamado de agranular, e um com ribossomo, chamado de granular. O complexo de Golgi, que é uma estrutura que é formada por bolsinhas que servem para armazenar substâncias. O lisossomo, que tem a mesma função do nosso tubo digestório, do nosso intestino, que é a digestão dentro da célula. A mitocôndria, que é responsável pela produção de energia na forma de calor. Os centríolos, que são estruturas em forma de pequenos tubos, tá? Que ajudam na divisão da célula quando ela precisa perpetuar, né? Realizar um processo chamado reprodução assexuada, tá? E a membrana plasmática, que é o que envolve toda a célula e delimita o seu espaço entre a parte interna e o meio externo. E aqui uma célula eucariota vegetal, ou fotossintetizante, ou autotrófica, onde você tem o acréscimo, né, dos cloroplastos, porque fazem fotossíntese, e da parede celular, tá? Isso também é uma característica bastante importante, ok? Tá? Então, essa é uma diferença importante. Isso tem na célula vegetal e não tem na célula heterotrófica. Tudo bem? Ok? Bom, vou falar rapidinho dessa primeira parte para depois a gente discutir isso um pouco mais na aula de Zoom, tá? O envoltório, que é a membrana, serve para formado por gorduras e proteínas que se movimentam, tá? E é responsável pela entrada e saída de substâncias da célula, tá? Então ela seleciona substâncias que entram e saem e serve para limitar e dar forma, ok? No caso das células vegetais, além da membrana, ao redor dela eu tenho um reforço chamado de parede celular. A parede celular ela pode ser nas células, que a gente está falando, né, de duas células que são eucariontes. Na célula eucarionte eu tenho dois tipos de parede. A membrana celulósica, que está em células que fazem fotossíntese, e a membrana e a parede celular feita de quitina, que é um açúcar também, que está presente nos fungos, tá? O núcleo, ele é formado pela membrana nuclear, que o Pro não fala mais carioteca, tá? Tá errado você falar carioteca, tá? E aí na aula de Zoom eu explico com mais calma sobre isso. O nucleolo, que produz os ribossomos, tá? Ajuda lá na produção dos ribossomos, que vão produzir proteínas. O material genético, que é chamado de cromatina, e um fluido, que é um líquido, chamado de nucleoplasma, tá? No caso da célula, ela tem o plasma da célula, por isso que chama citoplasma, tá? Ele é formado por uma solução gelatinosa, assim como o nucleoplasma, tá? Onde estão todas as estruturas da célula, tá? Então, como eu falei, ó, a mitocôndria é responsável pela respiração, o ribossomo pela produção de proteínas, o retículo, ele auxilia na circulação de substâncias, igual ao nosso sistema circulatório, né, no nosso sangue,
tá? E também pela síntese de proteínas, o complexo de Golgi, que tem por função armazenar, empacotar, organizar e secretar substâncias. Depois, o que o Pro recomenda para vocês nessas informações que eu estou colocando? Põe no seu caderno um sumário. Pro, o que é um sumário? Sumário é um resumo de palavras que você não conhece, tá? Então, armazenar, empacotar, organizar, secretar, síntese. Isso são palavras que a gente usa bastante em biologia, em ciência. E aí, se você tem isso no seu caderno, você cria um vocabulário de palavras, que é muito importante no seu desenvolvimento e no seu aprendizado. Novas palavras sempre nos fazem muito bem. O complexo de Golgi, além de tudo, ele fabrica os lisossomos, que são pequenas bolsas que ajudam no processo de digestão celular. E os centríolos, que são responsáveis pela divisão da célula, um processo chamado, em células eucariontes pluricelulares, é chamado de mitose. E para as células unicelulares, eucariontes, a gente chama de reprodução assexuada, que tem vários nomes, certo? Na célula vegetal, eu tenho o cloroplasto, que faz fotossíntese, a parede celular, que é a que recobre a membrana plasmática, e o vacúolo, que é uma enorme bolsa cheia de líquido, tá? 95% dela, 95% do vacúolo, ele ocupa o espaço dentro da célula, formado basicamente por água e outras substâncias, tá? E aí ele fala, as hemácias, ou glóbulos vermelhos, são células do sangue responsáveis pelo transporte do oxigênio e gás carbônico. E perdem o núcleo durante a maturação. Explique como as hemácias conseguem sobreviver sem núcleo. Elas conseguem sobreviver sem núcleo somente 120 dias. Então, elas têm um tempo de vida. Então, é aquela coisa da célula nascer, crescer, ela matura, fica madura, adulta, e aí, quando ela precisa se multiplicar, ela não vai conseguir, porque ela não tem núcleo, e aí ela é enviada para o fígado, que faz o trabalho de destruição dessas células velhas. As hemácias, elas são anucleadas, isto é, sem núcleo. Quais processos vitais deixam de acontecer, deixariam de acontecer ou aconteceriam de modo distinto do habitual se a maioria das células eucarióticas fosse como as hemácias? Acabariam as divisões celulares. Esse é o principal processo. Então, ela não conseguiria fazer divisão, ela não conseguiria produzir energia, ela não teria o seu metabolismo funcionando perfeitamente, as células, todas elas morreriam, beleza? Então, essa é uma característica bastante importante, tá? Que é fácil da gente entender sobre as características gerais das nossas células, ok? E aí eu recomendo que vocês leiam Interpretando, porque fala um pouco sobre uma divisão celular errada, chamada de câncer, tá? Para a gente poder bater um papo e fazer esses 2 exercicinhos aqui com vocês, tá? E a gente pode falar também sobre esses textos complementares, beleza? E aí, se der tempo no ação, a gente faz esses exercícios, né? Dá uma conversada sobre esses exercícios e aí a gente fecha essa primeira parte desse capítulo 3. Beleza, galera? Então, ó, aquele super beijo para vocês e até a próxima aula.